Bom dia, bom dia, bom dia! Olá, estamos para mais uma transmissão ao vivo com você. Agora, hoje nós estamos transmitindo pelo LinkedIn e pelo Instagram. Depois a gente salva também ali no nosso Spotify, no nosso YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ontem, com alegria, nós conversamos sobre a arte da negociação com a Sandra Estival, né? Estival. Ela que é especialista, mestre, e nós falamos sobre a comunicação, como que a comunicação é o azeite de tudo, toda a prosperidade que a gente precisa, né, em tese na nossa vida. Eu sou muito suspeita para falar disso, porque é marketing, é comunicação, é relacionamento. Para quê? Para liderar, para vender, né? Para fazer marketing pessoal, marketing dos seus negócios, lidera negócios, que lidera marcas e que lidera a nossa vida. Então a gente tem que trabalhar todos esses conceitos dentro de nós. Estratégias, planejamento, penso, ação. E hoje a pauta é uma sequência de tudo que a gente vem conversando. Já falamos bastante sobre análise de perfis, como que eu entendo meu cliente, tudo isso, né? Porém, hoje eu quero conversar contigo sobre os perfis comportamentais. Sabe aquela máxima? Você sabe com quem está falando? Você já escutou alguma vez isso aí? Você sabe com quem você está falando? Pois olha só. É legal você saber com quem você está falando, tá? Porque se você sabe com quem você está falando, você ganha muita vantagem competitiva aí no mercado. Então, é sobre isso a pauta de hoje. Eu quero te mostrar como que a gente vai entender os perfis comportamentais, né, dos nossos clientes de uma forma mais prática. O que isso tem a ver com liderança? Existem vários perfis comportamentais no mercado e aí várias correntes, várias teorias. Já falamos um pouco sobre isso, mas eu quero me aprofundar porque as vendas têm um olhar para isso, para identificar o cliente e ganhar muita vantagem competitiva. A liderança também, tá? A liderança também ganha muita vantagem competitiva, né? Na medida em que eu influencio as pessoas e, portanto, eu faço marketing natural, influenciando as pessoas, mas também existe um olhar voltado só para essa esfera da liderança. E com marketing não é diferente, ou seja, tá? Nós aqui, o pessoal do marketing, a gente pega todas as correntes e também destaca, pincela algumas questões, alguns pontos chaves, vamos dizer assim, para que o trabalho na rotina se potencialize através dessas análises de perfis, tá? Então, hoje o tema é perfis comportamentais na ótica da liderança, das vendas e do marketing, tá? Nós falamos bastante, eu diria, sobre isso. Do ponto de vista geral, genérico, vamos dizer assim, na ótica do cliente. Falamos também ontem sobre a importância de você analisar perfis para fazer uma boa negociação. E dentro da análise de perfil, a gente tem métodos práticos que o pessoal do RH usa, enfim, existem várias metodologias, várias. Em vez de eu te trazer todas as metodologias, porque não é o foco aqui, eu quero te destacar então hoje sobre o olhar principal que tem essas correntes da liderança, das vendas e do marketing, que é o que você precisa dominar, tá? Insights para que você ganhe. Pega tua caneta, teu papel, como eu sempre digo, para você anotar aí os pontos principais, os pontos chaves, para que você, na hora de for falar, comunicar com as pessoas, comunicar com seus amigos, seus colegas, comunicar com seu cliente, comunicar com seu liderado, comunicar com seus fornecedores, você lembre desses insights e comece a praticar todos os dias, tá, gente? 1% melhor todos os dias, como eu sempre falo. Lembrando que lidera vendas quem serve o mercado, então a gente sempre vai fazer isso para o fim de conexão com o nosso público ficar aí confortável, né? Então, como que o perfil comportamental das pessoas influencia na arte da negociação, que é uma sequência do que a gente vem falando ontem, nas vendas, no marketing, na liderança, Aline? Olha, o perfil comportamental das pessoas, ele tem um impacto extremamente positivo e significativo em várias áreas, tá, gente? Em várias áreas, como eu disse, tá? Então, na negociação, o que nos interessa observar, tá? Se existe uma assertividade, perfil assertivo, indivíduos com perfil assertivos, ou seja, eles sabem o que eles querem, eles tendem a ser diretos ao ponto, tá? Eles estão mais propensos a adotarem uma determinada abordagem, fazerem uma determinada escolha. Essas pessoas com que a gente está negociando, se a gente identifica que ele tem um perfil muito assertivo, a gente tem que resolver, tá? Então, para quem está numa negociação, identificar esse perfil é muito importante para você não ficar
ficar fazendo nariz de cera, tá? Agora, tem o oposto, tá? Existe aquele perfil que é colaborativo numa negociação. Bom dia, Mariano. Bom dia. Numa negociação, existe aquele perfil que ele é colaborativo, tá? As pessoas com perfis colaborativas, elas vão priorizar o trabalho em equipe e a cooperação. Então, ela vai buscar solução junto com o consultor, junto com o vendedor, junto com a marca, tá? Por que isso é tão importante, Aline? Porque na hora de você treinar os seus vendedores, isso te dá vantagem competitiva absurda. Então, de novo, você está numa negociação, mostre para o seu vendedor, mostre para o seu time, anota aí no teu caderno que existe aquela pessoa que tem um perfil muito assertivo e ela quer maximizar os resultados sobre aquilo que ela já busca. Então, ela vai direto ao ponto. Você tem que identificar, essa pessoa, ela é assertiva, ela está propensa a adotar uma abordagem específica e eu vou nessa direção com ela, tá? Eu vou dar abordagem competitiva para ela. Agora, aquele perfil colaborativo de cliente numa negociação, tá? Você já traz ele mais para a conversa, você já troca mais o que você acha. Então, não é o consultor, o vendedor dizendo, isso aqui é para ti porque tu já sabe o que tu quer. É aquele consultor que vai envolver mais o cliente e vai conversar com ele, vai tomar ele para responsabilidade junto contigo, né? Sobre a decisão das opções, do leque de opções que existem de produtos, de serviços, enfim. Numa negociação, a gente também tem que analisar se o nosso perfil, o nosso cliente, daqui a pouco, ele não tem um perfil mais analítico. É outro tipo de perfil, tá? Dos clientes na análise de negociação. Então, os indivíduos mais, os clientes mais, vamos dizer, analíticos, tá? Eles buscam mais, eles são mais orientados por fatos. Então, eles vão comprar, por exemplo, na TV... Quanto tempo de garantia tem, eles querem saber os detalhes, né? Quanto tempo de garantia tem, qual é a qualidade, como é que funciona, quais são as funcionalidades, vamos dizer, né? Então ele busca informações para fazer a tomada de decisões, tá? Então olha a diferença, tá? Se você tem um perfil ali assertivo na negociação, ele vai dizer assim, ele vai chegar na loja e vai dizer, eu quero tua marca, né? E você vai só dar a solução para ele, tá? Você vai só buscar dentro do que ele quer, maximizar as soluções que você tem. Agora, um perfil colaborativo, ele vai dizer assim, eu tenho família, eu uso para tal situação, o que tu me indica? O que tá saindo mais no mercado? É o cara que vai entrar no teu negócio e vai preparar um café para ele quase, entendeu? Então, tem esses clientes que é super importante saber essas diferenças, porque às vezes um cliente, ele tá com pressa, ele não quer conversar, ele quer ser reto, ele faz aquelas reuniões de 15 minutos e se você fica postergando, se você fica ali tomando o tempo dele... o resultado é ruim, ele se sente mal, ele não vai voltar depois, a tendência é ele não voltar depois, ou ele não vai se sentir tão à vontade, enfim. Agora, se você entende esse jogo, você pode perceber que daqui a pouco tem um cliente que é o oposto. Você sabe aquele outro cliente que é o oposto, que tem um perfil mais colaborativo, ele vai entrar no teu negócio e ele vai ficar horas. Ele já sabe que tu tem que reservar a agenda uma hora para ele, certo? Então, aqui começa a diferenciação, tá? Você entender com quem você está falando. Numa negociação, então, tem um outro tipo de perfil que é o influente, tá? Essas pessoas que falam muito, tipo eu. Tipo, as pessoas, influentes, elas gostam de comunicar, elas gostam de conversar, elas gostam de trocar experiências, tá? Elas gostam de contar histórias. Então, elas vão falar sobre o que ela pensou, tem a ver um pouco com o perfil colaborativo, mas não no sentido de identificar qual é a necessidade dela ou qual é a melhor opção para ela. É mais no sentido de expor dentro dela mesmo, para fora, aquilo que ela pensa, aquilo que ela é. Então ela vai falar de uma forma, ela vai querer as informações do analítico ali, mas de uma forma muito falante, assim, né? Então é uma pessoa que gosta de conversa. Então, se você identifica esse cliente, você vai acolher conversando, você não vai ser um quadradinho, assim, tipo, tá aqui, essa opção, tá, não, tu vai interagir, tu vai sorrir, as pessoas influentes, elas gritam um pouco, bastante, né? Então, assim, elas têm essa habilidade de comunicação muito forte, então você tem que responder com habilidade de comunicação, ou seja, você tem que comunicar com essa pessoa de fato. Não é, espera ali que eu vou lá buscar, vem junto, vamos conversando, né? Então, para uma negociação, existem esses perfis, tá? A gente poderia aprofundar muito mais, gente, muito mais, mas eu quero te pincelar. O que é importante você perceber aqui,
que o analítico, ele é mais quietinho, ele é mais, sabe aquela pessoa que está no seu escritório, que está atrás das planilhas? Esse é o analítico, tá? O influente é aquela pessoa que está conversando com todo mundo, está fazendo network ali dentro da sua empresa, tá? O colaborativo, ele é aquela pessoa mais que faz a social, ele é aquela pessoa que cuida das pessoas, né? E o assertivo é aquela pessoa mais tubarão, assim, aquela pessoa mais focada. Então, quando você identifica esses perfis aí no seu cliente, você corresponde à altura, tá? Então, uma pessoa que é assertiva, você vai direto ao ponto, você não vai enrolar, você não vai dizer a diferença do valor A, X, B, 4, Y, tá? Uma pessoa mais colaborativa, você vai acolher, você vai perguntar como é que tá, você vai ter mais cuidado, as pessoas colaborativas, elas gostam de relacionamento, tá? As pessoas influentes, elas gostam de falar, então tu vai deixar ela falar. As analíticas, elas vão querer saber os detalhes do produto e do serviço. Então, se você domina isso aí, se você começa a observar isso aí, você começa a falar a linguagem do seu público, tá? Lembrando que eu sempre digo, quando você não identifica o perfil do seu cliente, você sempre utiliza a técnica do rapport e da escuta. Nós já fizemos transmissões específicas sobre isso, aí você não erra, tá? Então, esses são os perfis importantes para uma negociação. Mas, Aline, para vendas, tá? Para vendas, vamos dizer no varejo, eu sou um varejista e eu tô com um time de frente, tá? Não muda muito, mas o olhar, ele é mais, quando o cliente entra e você tem que ler ele em poucos segundos, é que numa negociação, a gente já tem uma relação com o cliente, a gente já escutou bastante ele, a gente já fez 1, 2, 3, 4, 5 reuniões, numa negociação a gente está falando às vezes de valores de produto, serviço de high ticket, então você tem mais tempo, vamos dizer assim, para entender qual é o perfil do seu cliente, para poder conversar com ele. Agora no varejo, tá? Vamos trazer isso aqui tudo para o varejo. Gente, no varejo, o teu cliente entra na loja e o teu time de vendas tem que saber com quem, em segundos, tem que fazer a leitura, né, de quem é aquela pessoa. Então, o que ela tem que analisar? O que é importante ela analisar? Primeiro, se o perfil é extrovertido. Isso dá pra ver batendo o olho. Se a pessoa entra colorida, se a pessoa entra alegre, se a pessoa entra com a postura ereta, ou se a pessoa entra cabisbaixa, ou se a pessoa entra toda de preto, né? Ali tu já consegue ver se a pessoa é expansiva, vamos dizer, no sentido de extrovertimento, ou se a pessoa é mais acolhida, mais acomodada, vamos dizer. Então, esse é o primeiro item que um vendedor tem que olhar, tá? Porque ele, de novo, ele vai sempre corresponder na mesma intencionalidade, na mesma vibração, na mesma energia, tá? Então, o seu vendedor, ou você, né, em poucos segundos, vai ver o cliente, se o cliente tá rindo, tá sorrindo, tem que sorrir na mesma energia, tem que devolver na mesma energia. É o rapport, lembra? Devolver na mesma energia, na mesma frequência, inclusive na tonalidade do som, no volume, né, da voz, na intensidade, tá? Então, se a pessoa é extrovertida ou introvertida, tu já consegue olhar de cara, tá? E aí isso já faz diferença nas vendas. Existe nas vendas também aquelas pessoas que tu percebe de cara que elas são mais orientadas a detalhes, tá? Então, o extrovertido, ele vai entrar na loja, mas ele costuma olhar para tudo, ele começa a olhar o ambiente. Tem aquelas pessoas, o extrovertido também pode ser, mas aquelas pessoas geralmente que são mais introvertidas, elas já vão focadas nos detalhes, nas opções, elas já querem as opções, então elas não chegam dizendo assim na loja, eu tô olhando, elas já chegam pontuando, eu quero tal coisa, eu busco tal detalhe, eu busco tal peça. Essas pessoas, quando você bate o olho, ela já vai direto, né? Ela já vai direto aonde ela quer. Ela já vai direto para um setor, vamos dizer, masculino, feminino. Ela não fica rodeando pela loja. O extrovertido não. O extrovertido ele gosta de olhar, ele gosta. Então esses detalhes você já consegue bater o olho e sentir, ter a sensação de quem está entrando, como é que você tem que se organizar para responder na mesma intencionalidade, tá? Se é uma pessoa que busca detalhes e riqueza nessas orientações, o seu vendedor ele vai ter que ter muito domínio técnico sobre o produto, o serviço, a marca que ele está comercializando. E aí ele vai enfatizar muito mais realmente nos detalhes daquele item do que na conversa, no papo, nessa conexão de alta vibração que o extrovertido tem, por exemplo, tá? O extrovertido, o vendedor, ele vai conversar sobre a vida, vamos dizer assim, né? Vai conversar sobre os lançamentos, vai conversar sobre questões mais genéricas, questões mais altas, né? O rico em detalhe não, ele vai conversar mais sobre o produto, sobre as especificações daquele produto, daquele serviço, daquela marca.
A gente também tem, na questão do varejo, botou o olho, é fácil de ver indivíduos, perfis que são mais empáticos também, tá? Então, quando o cliente entrar na loja, independente se ele é extrovertido ou não, você vai ter aqueles que é mais focado em si, né? Ele quer ficar sozinho, ele não quer o vendedor atrás dele o tempo inteiro, e ele vai ter aqueles perfis que querem conversar, que querem ser acolhidos. Então, esse perfil que gosta de ser acolhido, o vendedor bateu o olho nele, ele não sorri tanto, ele não se abre tanto quanto o extrovertido. Então, a pessoa ela pode até ter um pouco de fluidez, né? De libido solta, vamos dizer assim. Mas a pessoa que é mais empática, ela já toca, ela já conversa, ela pergunta como é que vai a vida, como é que tu tá, ela é mais cativante. Então, da mesma forma, o vendedor ele tem que responder de uma forma mais cativante. E esse cliente, o vendedor pode colar. Ele pode colar no sentido de estar atendendo, porque o perfil empático, ele adora conversar, ele adora alguém do lado, ele adora alguém em volta, servindo, orientando, né? Então, o vendedor, ele consegue saber se a pessoa é mais recatada, se ela busca mais detalhe, se ela busca mais, se o cliente é mais extrovertido, mais, né, se ele quer se interagir sozinho com as coisas, ou se é uma pessoa que está ali trocando dinâmica na conversação, no sentido de querer ganhar atenção e estar dando atenção também. Isso é bem importante, porque muitas vezes a gente entra numa loja e às vezes a gente quer olhar sozinho ali os itens e o vendedor fica atrás, fica em volta e fica perguntando, tu não quer um momento contigo mesmo, ali naquela experiência de provar uma roupa, de buscar um produto, né? Então o vendedor ele tem que ter essas habilidades, tá? Eu diria que para as vendas, a gente já falou sobre os perfis principais de atenção, foco que a gente tem que dar para conhecer o cliente, para conversar com ele na negociação e nas vendas. Mas e no marketing? No marketing, tá? Quando a gente vai trabalhar com a nossa equipe de marketing, que é o grande... Bom dia, Ney! Que é o grande foco aqui do nosso negócio, quando você vai treinar a equipe de marketing, quando você vai treinar você mesmo na hora de desenvolver suas campanhas, suas redes sociais, enfim, você tem que entender que você está lidando com fornecedores, então aquele gestor de tráfego, aquele cara que faz seu site, aquela pessoa que vai fazer tua copy, que tem dentro da sua equipe pessoas mais criativas, tá? Então, para o marketing, você tem que identificar esses perfis bastante criativos para te ajudar. Então, se você não é criativo, é bom você desenvolver essa veia de criatividade, né? E a gente já fez uma transmissão falando sobre o ócio criativo para você fazer um gol, né? Nisso aí, de como desenvolver a sua criatividade, fazer as conexões, enfim, tá? E a gente tem também aqueles perfis que são mais analíticos técnicos dentro do marketing, tá? Nós fizemos uma transmissão também falando sobre em que momento construir uma equipe de trabalho no marketing, quanto investir, em que momento investir em agências ou não, enfim. E ali a gente fala bastante desses perfis também, de uma forma mais aprofundada. Hoje eu estou te trazendo aqui que essa questão da negociação e da comunicação, da arte de comunicar, ela tem a ver com entender com quem que a gente está falando. Quando a gente entende com quem que a gente está falando, nós ganhamos muita vantagem competitiva no mercado, sim, tá? Então, dentro do marketing, se você tem uma equipe, você sabe, esse cara aqui é mais criativo, esse cara aqui é mais analítico, você sabe para onde direcionar os trabalhos e você vai ter um ramp-up maior em termos de eficácia nos seus resultados. O perfil analítico ele é aquele perfil mais técnico, então, por exemplo, assim, num anúncio, eu vou ativar um anúncio, tá, gente? Eu vou ativar um anúncio pago. O que acontece? Eu preciso daquele cara mais estratégico e eu preciso daquele cara que gosta de mexer nos algoritmos, que ele vem às vezes muito mais da TI do que da própria comunicação e do marketing, tá? Mas eu preciso também essa junção de fatores. Então, às vezes, eu tenho um fornecedor, por exemplo, da área de gestão de tráfego, que é extremamente analítico, mas eu preciso colar junto uma pessoa criativa para que saiba boa copy, né? Enfim, existem perfis que juntam os dois. Isso é bem raro no mercado e geralmente essas pessoas ganham muito dentro do marketing, tá? Você também vai encontrar esses perfis justamente mais comunicativos que é da própria área. Então, essas pessoas mais persuasivas é importante, tá? Por causa da estratégia da comunicação. Você ter dentro desse time, essa pessoa que tem essa habilidade bastante de comunicar. Então, juntar estratégia de comunicação com criatividade, com potencial analítico, faz um gol
te dá muita vantagem competitiva quando você vai aí desenvolver o seu marketing, tá? E se você não tem esse time, você pode desenvolver essas habilidades dentro de ti, sabendo em que momento você tem que ativar, eu digo, cada arquétipo, tá? Nós fizemos também transmissões já sobre arquétipos, mas estou devendo mais, algumas mais. Nós fizemos algumas nos programas Talk Business Podcast, em Primeira Impressão, acho que a gente também fez, porque essa questão dos arquétipos é muito importante para nossa liderança de negócio, de marca e de vida, tá? O que são, basicamente, o que eu quero dizer com tudo isso? Quando você identifica os perfis comportamentais necessários para uma negociação, para uma venda ou para o marketing, e a gente está falando de tudo isso nessas transmissões, né? O nosso foco nesse canal é isso, de potencializar nessas áreas. Você entende qual é o arquétipo que você tem que ativar no momento que você precisa. Então, agora eu preciso fazer uma estratégia de vendas, tá? Eu preciso ativar o meu arquétipo mais comunicador. Agora eu preciso fazer uma gerência de anúncio pago. Eu preciso mexer nos algoritmos, eu preciso mexer nos pixels. Agora eu tenho que ativar meu arquétipo mais analítico, né? Agora eu preciso entrar numa negociação, eu preciso entender qual é o meu perfil, qual é o perfil do meu cliente, né? Dentro desses que a gente já citou, se você perdeu, volta nas transmissões ali, volta lá no início, né? Porque eu pincelei de uma forma rápida, então eu preciso entender qual é esse perfil desse cliente, ativar em mim o arquétipo que eu tenho para fazer conexão e rapport com esse cliente, tá? Isso é a habilidade que a gente vai desenvolvendo como um músculo de verdade todos os dias. Claro que existem vários cursos sobre isso para te ajudar e te potencializar nessa área, mas o importante é você saber que existe tudo isso, que é a tomada de consciência. Eu sempre digo que onde você joga a luz, a tomada de consciência, você faz um gol, tá? Então é você exercitar esses perfis que você tem dentro de você, do que você precisa todos os dias, e entender que esses perfis também estão no mercado e que quando você conecta, você identifica esses perfis no mercado e você busca, todos nós aqui dentro de nós temos todos os perfis, tá? Temos todos os arquétipos. Basta a gente trazer luz e consciência sobre o que a gente precisa naquele momento e puxar. Então eu citei ontem, por exemplo, momentos da minha vida em que eu tinha que fazer transformações, eu ativava o arquétipo da borboleta. Momentos da minha vida em que eu precisava ser mais agressiva na minha questão de trabalho e em várias outras questões, eu ativava mais o arquétipo da guerreira, né? Outras vezes aí eu chegava em casa, estava muito brava, e isso pode acontecer, gente, num período da tua vida, porque tu tem um objetivo, ou pode ser no momento de uma venda, num momento específico, numa negociação específica. Então, às vezes eu chegava no trabalho, eu sabia que aquele dia ia ser puxado, eu ativava o arquétipo da guerreira, né? Ou do leão, ou do tigre, enfim. E depois eu chegava em casa com aquele arquétipo e já saía descarregando metralhadora em todas as crianças, tá? Aí o que eu tinha que fazer? Chegava em casa, fazia um café, mudava o chip. Bom, agora eu tenho que ativar outro arquétipo, que é o arquétipo do cuidador, por exemplo, né? Nós fizemos uma transmissão sobre os 12 principais arquétipos, também tem os do comportamento humano, mas também tem elementos da natureza e de animais também, que através da imagem potencializa e do mindset, né, do penso, ativa esses arquétipos dentro de ti. Então a questão é tu ter essa habilidade, e isso é bom você treinar na sua equipe de vendas e em ti mesmo, quando a gente fala de influenciar mercado, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de vendas, é importante a gente ter a consciência que existem esses perfis para poder, então, ativar aquele arquétipo que você precisa no momento para lidar com aquela situação. É super importante você ter consciência de que tudo está dentro de você, tudo está dentro do seu time de vendas, tudo está dentro do seu time, da sua equipe de trabalho, para você orientar, educar eles, treinar eles sobre como fazer essas conexões com os clientes, tá? Então, na liderança, o que a gente tem que entender? Quais são os arquétipos que a gente tem que ativar para se conectar com os clientes com base nos perfis que eles têm, né? Bom dia, Ana linda, maravilhosa. Quais são os arquétipos, tá? Na liderança, horas você vai ter que ser carismático, tá? Então, porque você vai ter dentro da sua equipe aqueles perfis que são carismáticos, então horas você vai ter que ativar carisma. Horas você vai ter que ativar um arquétipo mais visionário, tá? Você vai ter na sua equipe aqueles fornecedores, aquelas pessoas, aquele time que precisa de alguém com uma visão maior, eles vão exigir isso. Então existe na sua equipe perfis visionários no sentido de liderança, tá? Então em alguns momentos você vai ter que ser um visionário para sua equipe, tá? Gente, nós somos um pouquinho de cada coisa, tá? Quem assistiu os perfis aí sensoriais que a gente tem, auditivo, visão, olfativo, são perfis sensitivos, hoje a gente está falando de perfis comportamentais, né?
já entendeu que a gente tem um pouquinho de cada coisa, só que cada pessoa sobressai, dá ênfase, maior ênfase, mais luz, porque tem a ver com a sua personalidade, com uma outra questão. Então, se você entende com quem você está falando, você ganha jogo, porque você ganha conexão com essas pessoas, tá? Então, em alguns momentos, na sua jornada do seu dia, você vai ter que ativar um perfil mais visionário, porque a equipe está demandando aquilo, tá? E também outro perfil importante que existe dentro da liderança é eu identificar que pessoas estão comigo e em que momentos eu tenho que ativar a democracia, tá? Perfil democrático. Então, esses elementos para liderança, eles são os principais no sentido de identificar com quem que eu estou falando para poder ganhar muita competitividade, vantagem competitiva, tá, gente? Esse assunto é muito vasto, gente. Eu poderia estar, assim, ó, aprofundando muito, existem aulas específicas sobre cada tipo de perfil para cada função, tá? Eu estou te trazendo uma síntese sobre perfis que você tem que ativar, entender que eles estão na sua frente, que existem e que você logo tem que fazer conexão e rapport dentro da negociação, dentro das vendas, dentro do marketing e dentro da liderança, que são os 4 pilares que a gente precisa para você ter sucesso na sua marca, que é o que eu trabalho aqui todos os dias nesse canal, tá? O óbvio que as empresas, os gigantes fazem, você tem que fazer também. Mas a gente poderia aprofundar muito em cada elemento, tá? Então, deixa eu resgatar com você. Olha só, deixa eu resgatar com você, só para quem está entrando agora e também só para você entender como é que, de uma forma mais clara, como é que funciona essa engrenagem, tá? Então, numa negociação, eu estou fazendo várias reuniões com os clientes. Numa negociação, o meu cliente, ele pode ser mais assertivo, ou seja, ele já entra sabendo o que ele quer. Ele pode ser mais colaborativo, ou seja, ele quer participar da tua estratégia, né, antes de pegar a oferta. Ele pode ser mais analítico, ou seja, ele pode estar mais voltado para querer entender quais são os dados, o processo, os detalhes do produto, do serviço durante a negociação. E você tem aquele perfil mais influente, que ele quer falar, e depois você só faz a oferta com base naquilo que ele falou. Ou seja, ele não é nem assertivo, ele sabe o que ele quer, mas ele quer te expor e quer que tu tome a decisão por ele, tá? Numa negociação, basicamente, existem esses 4 perfis de clientes que você está negociando. Quando você identifica que tipo de cliente que você é como tomar você está com sede, sabe quando desce redondo, você toma aquela cerveja, ou aquele refrigerante, ou aquele suco, ou aquela água, que tu pensa assim, tá descendo redondo, sabe? Então, quando você entende qual é o seu perfil do seu cliente, você desce redondo no paladar dele, né? Na experiência dele. E aí você faz o gol. Você ganha muita vantagem competitiva. Você não enrola um cliente que tem perfil analítico, tá? Você não conversa muito com quem é mais analítico, agora você conversa muito com quem é mais influente. Então, é deixar as pessoas se sentirem em casa. Nas vendas, o time é diferente. Os perfis, eles só se moldam por causa do time, da situação, do cenário. Nas vendas, eu tenho poucos segundos para o meu vendedor identificar quem é que está entrando na loja. Então, qual é o perfil que eu tenho que identificar para fazer gol nas vendas? Diga com quem que eu estou falando que eu ganho vantagem competitiva. Olha só, nas vendas, o cliente que entrou, eu tenho que identificar ou se ele é extrovertido ou se ele é introvertido. Ou se ele também busca e vai reto, passa reto para determinado produto ou serviço, ou seja, se ele está preocupado com os detalhes, se ele está preocupado numa assertividade sobre aquilo que ele já sabe que ele quer. Eu tenho que perceber se ele está mais divagando ou se ele está buscando algo mais específico, com mais pressa, tá? Outro ponto que eu tenho que perceber nas vendas é se o meu cliente ele é mais empático ou se ele é mais assim, isolado, tá? Empático no sentido ele quer conversar, ele quer a atenção do vendedor, ele quer ali alguém atrás dele, isso é muito importante. Ou se ele quer mais ficar sozinho no mundo dele, tá? Isso aí faz a diferença no jogo das vendas do varejo. Se você não entende qual é o perfil do seu cliente, se o vendedor não entende qual é o perfil do seu cliente, ele vai perder venda, porque às vezes eu já entrei numa loja em que eu queria olhar sozinha, eu queria passar o tempo, eu queria para depois voltar em outro momento e o vendedor ali, sabe, te oferecendo, te importunando. Isso é horrível, tá? Então, esses 3 pontos são importantes em umas vendas, tá? De análise de perfil de cliente, saber qual é o cliente que está entrando. Se ele é mais extrovertido, mais positivo, mais enfim, aí lembra da intencionalidade que você tem que devolver na mesma altura. Se ele é mais orientado a detalhes ou se ele é mais empático. Isso faz a diferença na hora de você treinar a sua equipe, tá? Identificar esse cliente e dá para identificar quando ele entra, tá? No marketing, tá? Para você fazer gol nos seus projetos de marketing. Você tem que, em alguns momentos, se você não tem uma equipe, você trabalha o seu arquétipo, tá? Por isso, aqui que eu comecei a falar os arquétipos.
Porque você tem que, a todo momento, ativar aquilo que faz sentido para você naquele momento. Então, no marketing, horas você vai precisar daquele perfil de funcionários, ou horas você vai precisar de ativar dentro de si um perfil mais criativo, ou um perfil mais analítico, no sentido de gerir dados, ou um perfil mais comunicativo, tá? Isso aqui pra mim é muito importante, gente, porque assim, eu tenho clientes, por exemplo, que eles têm uma dificuldade gigante de gravar vídeos, porém é necessário pro objetivo que ele quer. A gente tem que desenvolver essa habilidade de entender assim, eu não sou comunicativo, mas em determinados momentos eu vou precisar ativar aquele arquétipo. E existem técnicas para ativar os arquétipos. Então ativa, muda o chip. Eu dei o exemplo de quando eu quero ativar um arquétipo, eu chego em casa e eu tenho que mudar de novo, entendeu? Então a gente pode mudar o chip várias vezes no dia, assim como a gente pode mudar em determinados períodos do ano. Determinados períodos, safras de trabalho, dependendo do objetivo que a gente quer, tá? O perfil mais analítico, ele é aquele que faz a gestão de dados, é aquele que cuida dos pixels, que olha os resultados. Isso é extremamente importante, tá? Para o marketing, porque muitas pessoas acham que marketing, quando não dá certo, é custo e não é investimento, porque faltou esse cara, faltou ativar esse perfil analítico. Essa pessoa que vai fazer os testes e vai controlar tudo. Marketing é teste, gente. Marketing é teste, 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 teste. Não existe uma forma, uma magia de você fazer marketing sem fazer teste, não tem como. Porque o que dá certo para um não dá certo para o outro. Por mais que existem cursos que mostrem como você fazer reels, stories poderosos que vai cair no algoritmo, é muito mais uma questão de sorte do que qualquer outra coisa. Existe um beabá que a gente sabe que funciona, mas na prática você vai perceber que você pode fazer o mesmo roteirinho todos os dias, de vez em quando um vídeo vai bombar e outro não. Porque tem a ver com o marketing, por que eu quero dizer isso? Porque no marketing tem que testar, testar. E quando você não tem esse perfil analítico que olha para os resultados, olha para os testes, isso aqui deu certo, isso aqui não tem, isso aqui não deu, isso aqui a gente clona e repete, isso aqui a gente para de fazer, porque tá botando dinheiro fora. Quando você não tem esse olhar do analítico, você vai achar que marketing é custo e não é investimento, e você não vai conseguir fazer gestão, tá? Marketing sempre tem que ser investimento para o seu negócio. Ou seja, primeiro teste, você pode até botar no jogo na contabilidade da perda. O segundo, você roda um teste AB, né? A gente chama no marketing AB. Qual que venceu mais? O A ou o B? Venceu o B, descarta o A, agora faz um BC. Qual que venceu mais? O B ou o C? Entendeu? E assim tu vai evoluindo na tua estratégia de marketing, tu vai ganhar dinheiro com o teu marketing. Parece simples e na verdade não é tão complicado, só que tu tem que ter esse perfil que olhe para isso, porque senão tu vai ficar sempre fazendo a mesma coisa, achando que tá fazendo bem feito, botando, né? E aí você vai estar fazendo barulho e não vai ter tendo resultado estratégico. Isso é bem importante, tá, gente? E na liderança, quais são os arquétipos ou os perfis que a gente tem que identificar com quem que a gente está falando em momento adequado de a gente se conectar e se adaptar. Numa liderança, eu preciso ativar perfil ou carismático, ou visionário, ou democrático, tá? Gente, Aline, por que tu mistura tudo? Por que tu mistura liderança, vendas, marketing? Porque tá tudo junto e misturado. Não tem como. Gente, olha só, hoje a gente tá na era dos influencers, tá? Hoje, eu sempre falo que quem lidera mercado, lidera vendas, porque serve o público. Hoje, a melhor forma de você se destacar no mercado é fazendo barulho através do marketing, no sentido de gerir conhecimento e transmutar a tua experiência. Quando você faz isso, você lidera mercado, lidera vendas. Só que você tem que desenvolver dentro de si essas habilidades de liderança, de marketing, de vendas, porque senão você não consegue o resultado que você quer final, que é potencializar, é escalonar, é evaluation da tua marca, é maiores resultados ali no final do ano, você tem que ter uma gestão, você tem que ter um planejamento. Bem, para você fazer acontecer o seu negócio, você precisa de liderança. Você precisa ter energia, então você precisa liderar a sua vida, você precisa liderar a sua marca, você precisa de tudo isso. Agora, não adianta eu fazer uma excelente estratégia de marketing e eu não ser bom vendedor. Já aconteceu em 19 anos de mercado, de a gente fazer estratégia de marketing poderosa, aí traz muito lead, muito cliente, enfim, e lá na ponta o time de vendas não converte, porque não tem técnica de venda, não tem habilidade de venda. Então, quando eu sou um bom líder, quando eu tenho energia e eu tenho a noção, a consciência de como funciona a gestão das empresas, e eu tenho consciência de como funciona a potencialidade de uma marca, de posicionamento, de brand, quando eu tenho noção de todas essas conexões dentro de mim, eu consigo não só treinar a equipe, mas eu consigo me conectar melhor com o meu cliente. E eu preciso disso. Na verdade, marketing é relacionamento com o cliente, está tudo junto. Só que, claro, quando a gente pensa em marketing, a gente pensa mais nas técnicas, mas na verdade está tudo aqui dentro.
Eu preciso de uma boa gestão para fazer marketing, eu preciso de uma boa liderança para fazer marketing, eu preciso de um bom time de vendas para fazer marketing, porque senão eu faço marketing e os resultados não acontecem. E eu sou muito focada em resultados, né? O meu negócio aqui é resultados através do marketing. O que me deixa muito nervosa é quando a gente é contratado, a gente faz uma estratégia poderosa de marketing e o cliente não tem resultado. Né? E tu sabe que não é problema da estratégia, tu sabe que tem questões mais profundas, né? E por isso que a gente busca aí MBA, pós e tudo, e aquilo, informação aqui, ali de liderança, de negócio, para poder entender por que alguns clientes têm muito resultado em marketing e outros não têm. Né? Então a gente traz esses conceitos de liderança, de vendas, para você entender que a sua equipe ela tem que estar toda amarrada. E quando você é a sua equipe, você tem que se puxar mais ainda, porque aí você não vai poder pagar pela personalidade de alguém, você vai ter que construir isso dentro de você. Como eu digo, 1% todos os dias. Então a gente está falando da habilidade de bem negociar, de como identificar o perfil do cliente, para a gente se entender também, trazer consciência sobre quem somos. É autoconhecimento, é sempre sobre autoconhecimento em termos de personalidade, em termos de negócio. Então a gente tem que ter essa luz, essa consciência para saber em que momento atuar e como atuar. E quando a gente vai desenvolvendo isso, a gente vai se tornando cada vez mais forte, né? Então é sobre isso, tá, gente? Eu poderia me estender aqui muito mais, tá? Amanhã eu vou aprofundar um pouquinho mais nessa questão de perfil comportamental. Entendo com quem você está falando, que você vai ter sim vantagem competitiva. Eu vou aprofundar um pouquinho mais. Depois, na sequência, aí a gente vai fazer media training, tá? A gente vai fazer uma transmissão falando sobre media training. Então eu vou ficar mais um dia ou dois aprofundando sobre essas correntes de perfil comportamentais. Identifique com quem você está falando, que você vai ganhar muita competitividade em relação ao mercado, com certeza. E depois disso a gente vai falar sobre Media Training, tá? O Media Training, ele é uma técnica que a gente usa nas assessorias de imprensa. Quando a gente faz assessoria de imprensa para uma empresa, a gente tem que treinar representantes para serem porta-vozes desses negócios. E muitas vezes, e são as mesmas técnicas que a gente utiliza para fazer os nossos vídeos, para poder conversar aí com o mercado de uma forma geral. Então, essa questão do Media Training, ela é muito importante não só para quem faz o trabalho de assessoria de imprensa, mas também para quem quer se tornar um porta-voz do seu negócio ou treinar um porta-voz. Então, na sequência, a gente vai falar sobre isso, tá, gente? Amanhã a gente segue um pouquinho mais sobre identificação de cliente, pra gente fazer essa conexão com ele. E depois a gente entra no Media Training, que vai ser muito poderoso e muito próspero no sentido de marketing e resultados, tá? Te desejo uma excelente semana, uma excelente quarta-feira. Amanhã a gente volta. Se quiser trazer dúvidas, fique à vontade. Se quiser entrar no nosso canal do WhatsApp, a gente tem um grupo do WhatsApp onde os empresários, os líderes estão entrando, porque ali eu vou colocando, né? Se você perde, às vezes, que outra transmissão, eu vou colocando os links da outra rede lá, da playlist que tem todos, então eu vou conversando e deixo aberto ali aquele canal para os líderes trazerem seus cases, trazerem dúvidas. Vi isso que você falou, mas me tira uma dúvida. Então é um momento ali de construção, tá? Geral, é um bate-papo, pensa no bate-papo, pensa no happy hour, onde você senta com líderes para falar sobre liderança, vendas e marketing. Então a gente se constrói, a proposta é se construir, se conectar, é fazer conexões e potencializar, a gente crescer junto enquanto líderes, tá? Trocar desafios, quase como uma associação, assim, é legal. Um grupo de WhatsApp para isso, tá ali, tá? Aqui nessas transmissões você também pode participar e a gente tem as imersões, tá? Isso é bem importante falar, porque às vezes a gente fala, mas é difícil colocar na prática. Então a gente tem ferramentas, a gente tem metodologia para tudo isso, que a gente também comercializa as ferramentas práticas, o passo a passo, e a gente tem um acompanhamento, que são nas imersões em grupo de cada 10 pessoas. A gente tem os acompanhamentos individuais também, a gestão dos projetos, né? A gestão do projeto é coisa que a gente pega na mão e faz. Mas a gente ensina, a gente gosta de ensinar, então a gente tem todas as possibilidades para você não procrastinar, não ter desculpa, seja no grupo de WhatsApp, seja aqui nas transmissões, ter os ensinamentos, seja as ferramentas que gente, a gente entrega uma ferramenta por semana por, eu acho que nem R$40 por mês, eu não me lembro quanto é que é a mensalidade, mas sabe, para você fazer passo a passo do que a gente fala, dependendo do estágio que você tá. A gente tem as imersões, não tem, que aí, claro, à medida que você vai necessitando mais, a gente vai aumentando o ticket, mas não tem desculpa, cabe para todos os bolsos, tá? Eu só preciso que você prospere, nosso propósito é fazer você prosperar em liderança, em vendas e marketing, tá? Então fica junto aí, participa, que tem bastante conteúdo, tem bastante material. Amanhã a gente tá junto de novo, 7h07 da manhã. Sexta-feira a gente vai fazer a primeira impressão com o Daniel. Ele é especialista na área econômica, tá? Financeira, e vai falar um pouquinho sobre
essa questão de como organizar as finanças de uma empresa para causar aquela primeira impressão, enfim, no mercado. Vai ser show de bola. Eu vou te explicar um pouquinho mais de histórias depois como é que vai ser essa transmissão com esse profissional que é ultra... Lá nos podcasts a gente traz líderes fortes já, né, gente? Que é para validar tudo que a gente faz. Não adianta eu falar e não mostrar, né? E não mostrar resultado prático. Então a gente traz nossos contatos, nossos cases, nossos clientes, enfim, para você entender como você coloca na prática tudo isso que a gente tá falando, tá, gente? Mas aí eu vou trazendo mais informações. Então eu te desejo uma excelente quarta-feira. Até amanhã. Amanhã a gente volta, tá? Beijo, até mais. Boa quarta, bons trabalhos.